porque vocês podem perceber que a incidência de Alzheimer no mundo em 2015, pouquíssimo tempo atrás, era de 35 milhões. Em 2030, gente, vai dobrar esse valor. Então, com a expectativa de vida aumentando, vai aumentando muito a incidência de Alzheimer, gente. Olha como é de extrema importância a gente estar falando sobre isso. Engraçado que eu li um livro que falava assim, todo mundo já conheceu alguém que sobreviveu a um câncer, mas ninguém nunca conheceu uma pessoa que sobreviveu a Alzheimer. É pesado, é duro, mas o pior é que é mais pura realidade, né? Eu, inclusive, tenho um caso na família de Alzheimer e é uma doença muito triste mesmo. E o que acontece? Não sei se vocês podem perceber que também tem essa relação temporal com queda hormonal. Acima dos 60 anos, a incidência é 5%. Mas se você for para uma faixa etária de 80, então, quer dizer, a pessoa já está vivendo 60, 70, 80, 20 anos. Então, acima dos 60 anos, a incidência é 5%. Mas acima dos 80, que a pessoa já está vivendo há 20 anos sem hormônio, a incidência vira assim, mais do que metade da população. Ou seja, é mais normal você ter Alzheimer depois dos 80 do que você não ter. É mais de 50%. Isso é gritante, isso é quase assim, implorando para você continuar fazendo uso da sua modulação hormonal, você manter os seus níveis de estradiol elevado, fisiológico. E aí, outra coisa que chama atenção é que ela é 3 vezes mais prevalente em mulher. Por que será, né? Por que será? A gente sempre fala e é nítido, né? Nós, mulheres, a gente tem um momento que a gente para de produzir hormônio e pronto, acabou. O homem não. O homem tem a sorte da andropausa ser uma coisa mais sutil, mais leve. Ele mantém a sua produção de testosterona. E testosterona no homem é bastante ligado ao sistema nervoso central deles, enquanto o estradiol, que está relacionado com o nosso sistema nervoso central. Então, isso assim, gente, é de extrema importância vocês valorizarem, porque é uma doença que a gente pode diminuir a incidência com o uso da modulação hormonal, a gente pode fazer com que ela seja mais, o declínio dela seja mais gradativo, ela serve como tratamento e como diminuição de risco, tá? Vou explicar para vocês alguns jeitos que o estradiol age no sistema nervoso central fazendo essa proteção. Então, só aqui, gente, eu estou listando 10 dos mais simples modos que ocorre essa proteção cerebral que o estradiol proporciona, tá? Vou falar para vocês rapidamente. Ele faz um efeito trófico sobre a membrana, então mantém a membrana mais íntegra, mais túrgida. Ele melhora a conectividade entre um neurônio e o outro, melhora essa sinapse. Ele aumenta a síntese de fatores de crescimento neuronais, olha só que interessante. Melhora a utilização da glicose cerebral, melhora o fluxo sanguíneo cerebral, melhora os níveis de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Ele diminui a resposta inflamatória na placa neural, ele diminui o seu estresse oxidativo, ele diminui a proteína precursora amiloide, gente, isso é super importante em relação assim, ó, com Alzheimer, e ele regula a síntese de várias enzimas específicas do nosso cérebro que vão fazer com que o sistema nervoso funcione melhor e por mais tempo, tá? Então, é super comum acontecer no período de menopausa com os esquecimentos, as pessoas chamam de nuvem cerebral, fica assim, não lembro o nome, ou o que eu ia fazer mesmo, ou acontece isso muito na menopausa. Isso não tem relação diretamente com a incidência de Alzheimer, não viu? Quem tem mais problemas de esquecimento, quem tem mais essas nuvens cerebrais vão ter mais Alzheimer. Não, isso já não tem relação. Mas ocorre justamente por causa de todos esses mecanismos de proteção que o estradiol tem no sistema nervoso central e que com a queda do estradiol a gente deixa de ter. Então as sinapses ocorrem de forma mais lenta, né? Os fatores inflamatórios ficam presentes lá no nosso cérebro, a utilização da glicose para o nosso cérebro é mais dificultada, tudo isso acontece havendo essa lentificação do nosso raciocínio, a gente não raciocina tão rápido, não tem essa atividade cerebral assim boa que a gente sentia que tinha antes, né? Aqui é mostrando para vocês o que acontece
na doença de Alzheimer. Começa a perder essas ramificações, que seria um Alzheimer grave. Isso aqui é um neurônio visto em placa de histopatológico, né? Então, quando ele está super saudável, ele está cheio de ramificações, e ali ele faz a sinapse, as conexões com os outros neurônios, e ali você teria um raciocínio rápido, uma boa memória e tudo mais, e você vai pegando essas ramificações e a diminuição do seu metabolismo cerebral. Acho esse slide super interessante, mostrando um meio de cultivo com o crescimento de um neurônio. Então você coloca o neurônio no meio de cultivo e vê como é que ele cresce. Aí uma pessoa foi lá e pingou umas gotinhas de estradiol. E olha como o crescimento sem estradiol e com estradiol, como é gritante. Bem, isso aqui não é em vivo, ninguém pegou o neurônio ali no cérebro e olhou, mas isso aqui funciona no meio de cultivo, e aí você já tem uma ideia de como poderia funcionar no seu cérebro. Um cérebro sem estradiol e um cérebro com estradiol. Então, gente, não esqueçam disso, da importância do estradiol no cérebro de vocês para a diminuição da incidência do risco de Alzheimer. Outra coisa que é muito importante, que age no nosso cérebro, a gente não está nem falando agora, mas eu acho que puxa esse assunto, você precisa dormir bem. Dormir bem nessa época de menopausa faz o nosso cérebro descansar, faz essa varredura dessas inflamações, dessa placa neural que está inflamada, que você já não tem um estradiol para fazer isso corretamente. Se você também não tiver nem melatonina, esse cérebro degrada muito mais rapidamente. Então, mais motivo para vocês fazerem essa modulação hormonal corretamente, com estradiol e dormirem bem, para preservar essa melatonina. A gente se vê no próximo vídeo, que nós vamos falar do uso, da relação do estradiol com seus ossos. Isso, gente, a gente poderia fazer um curso só de benefício do estradiol para menopausa. Funcionar que ele não funciona sozinho. Um aumento muito importante da incidência de osteoporose. Osteoporose é uma doença silenciosa, você não tem dor, você não sente nada, você está se sentindo super bem e de repente você vai e quebra um osso. Quebra a cabeça do fêmur ou quebra algum osso da coluna e com isso aumenta muito a sua morbidade, porque imagina, você com 60, 70 anos, em franca atividade na sua vida, de repente é obrigada a ficar deitada numa cama durante alguns meses. E aí aumenta a chance de trombose, aumenta a embolia pulmonar, é uma doença que a gente chama de altíssima morbimortalidade, porque ela desencadeia algumas outras doenças que podem ser fatais. Então, tá aí, assim, a extrema importância. Então, vou para o meu quadro de novo, para vocês entenderem um pouquinho dessa doença. Nós temos dois principais células no nosso osso. O osteoclasto, vou só botar o final, e o osteoblasto. E é meio que umas células que brigam entre si, porque o osteoblasto, ele faz a formação óssea, né? Então ele forma o osso. Forma o osso. E esse aqui destrói o osso. Quando isso aqui está em total fisiologia, está funcionando bem, você tem o que a gente chama de remodelamento ósseo. Os nossos ossos estão o tempo inteiro sendo assim, reabsorvidos e formados, reabsorvidos e formados. Por isso que a gente consegue ficar boa de algumas fraturas. Por quê? Porque sempre acontece esse remodelamento. Só que acontece que quem ativa essa pessoa aqui que faz a formação, quem ativa o osteoblasto é o estradiol. Tá? Então, isso aqui, o estradiol age nele. Sem o estradiol, o osteoblasto não tem a sua função regularizada. Então, há uma queda da formação óssea. Se o estradiol cai, o osteoblasto cai e não forma o osso direito. E o que acontece? O osteoclasto não precisa de ninguém para comandar, ele por si só ele vai destruir os ossos. Então, a relação entre o osteoclasto e o osteoblasto diminui.
E aí a gente tem uma sensação de que o osteoclasto aumentou, mas na verdade o que aumentou foi a relação entre eles. Com o aumento da destruição, o que acontece? A nossa matriz óssea vai ficando cada vez mais areosa, com menos trabéculas ósseas no nosso osso. Então o osso vai ficando cada vez mais frágil, como até mostra aqui, tá vendo? Isso aqui é um osso íntegro, com essas trabéculazinhas aqui, uma pertinho da outra, um osso firme. E aí, à medida que o osteoclasto vai aumentando, ele vai ficando um osso muito mais poroso e mais frágil. Outra coisa que mantém bem a matriz óssea, mantém bem essa formação óssea, gente, que é importante vocês entenderem. Primeiro, vitamina D, tá? Não é... Vocês devem ter pensado assim, é o cálcio. Mas acontece que tem aqui o cálcio. Aqui está a corrente sanguínea, né, o vaso sanguíneo, e aqui está cheio de cálcio. Cálcio, cálcio, porque vocês estão super preocupados com cálcio, né? A pessoa está repondo cálcio, está tomando leite, achando que está passando. Então, está aqui a corrente sanguínea cheia de cálcio. Só que ninguém lembra da coitada da vitamina D, do hormônio D. Quem faz esse cálcio, vitamina D, quem faz esse cálcio sair da corrente sanguínea e entrar no osso para ajudar no trabalho do osteoblasto é a vitamina D. Então, sem a vitamina D, você vai estar com a corrente sanguínea lotada de cálcio, mas não vai funcionar dentro do osso. Então, a vitamina D faz esse processo. Então, dose a vitamina D de vocês, repõe a vitamina D de vocês, para o cálcio sair da corrente sanguínea e ir para o osso. Isso é um. Outra coisa que faz esse remodelamento funcionar, gente, é atividade física. Se você não tiver uma atividade física com peso, com impacto, tipo musculação, exercício resistido, você não ativa o osteoblasto. Super importante, né? Porque o músculo está ligado no osso pelos tendões e essa fricção, esse puxão, essa tração que o tendão faz sobre o osso ajuda muito nesse remodelamento. Se você fizer atividade física sem impacto, atividade física assim, tranquila, tipo, vou fazer, entrei aqui na menopausa, não gosto muito de fazer atividade física e resolvi fazer hidroginástica. Não vai acontecer ajuda nesse remodelamento ósseo. Entendeu? Tem que ser atividade física de impacto, tipo musculação. Então eu falei uma coisa, vitamina D, para o cálcio sair da corrente sanguínea entrar, o estradiol para fazer o osteoblasto funcionar, que ele não funciona sozinho, e atividade física também faz. A gente vai ter até inclusive um módulo aí da querida Bruna, que é a preparadora física, e vai explicar para vocês a importância de uma atividade física durante a menopausa. Gente, atenta para isso, porque quando a gente começa a perder cálcio do nosso osso, porque o osteoclasto começa a aumentar em relação ao osteoblasto, né, a gente começa a perder muito cálcio na urina. Né? Então a urina sai com muito cálcio. Urina aumenta o cálcio. A gente começa a perder cálcio na urina. Só que isso aqui, gente, é um evento escondido, não aparece. Se o cálcio pintasse a urina, sei lá, de rosa choque, a gente fala, caraca, meu urina tá rosa choque, eu vou tratar. Mas não acontece nada com a urina e você está perdendo muito mais cálcio na urina por causa da ação aumentada do osteoclasto. Então é um evento completamente silencioso, não dói, você não vê, você vai perdendo seu cálcio, aí você vai repondo cálcio, não vai adiantar, porque ele não entra na corrente sanguínea, não entra no osso, não entra por quê? Porque não tem atividade física, porque não tem vitamina D e porque não tem estrogênio. Essas três coisas trabalhando juntas para aumentar a sua saúde óssea, que é super importante nessa época da vida, tá bom? Não deixem de fazer o exame de densitometria óssea para poder ver como é que está a questão da sua massa óssea. As mulheres na menopausa costumam perder 2 a 3% da sua massa óssea por ano, se não fizer modulação hormonal. Então, é muito importante isso aqui, tá? Agora a gente vai falar no outro vídeo sobre os outros benefícios em geral, que tem muito benefício, gente. A gente poderia fazer um curso só de benefícios do estradiol para menopausa. Gente, então vamos encerrar esse módulo, falando de um modo geral dos benefícios do estradiol na sua vida, na nossa vida, esse santo hormônio. Olha quanta coisa. Eu fiz resuminho, hein? Resuminho só pra gente levantar esses sintomas aqui que a gente vai reverter com o uso do estradiol. Elevar níveis
de energia, deixa a mulher mais disposta. É uma queixa muito frequente, né? Indisposição, vontade de não fazer nada, de ficar na cama. Gente, é uma melhoria assim, tremenda com o uso de estradiol. Potente antidepressivo e melhora de humor. Acho que no último, acho não, tenho certeza, no último congresso que eu fui de medicina anti-aging, foi falado isso bem claramente, né? Para você tirar essa mulher de depressão, primeiro dê hormônio para ela. Com o hormônio, vai procurar o psicólogo, vai procurar o psiquiatra, mas ter um trabalho de psiquiatra e psicólogo em cima de uma mulher sem uma modulação hormonal por baixo, a resposta é muito ruim. Então, ele é ótimo como antidepressivo. Elevar a capacidade de concentração, é impressionante como melhora até o seu resultado no trabalho, você consegue se concentrar mais, você ler mais rápido, você tem essa queixa muito frequente, a mulher está lendo assim, livro, gente, eu leio o livro e não li nada, aí tem que ler de novo, aí lê de novo, a mesma página umas 10 vezes porque não consegue se concentrar. E isso melhora muito com o uso de estradiol. Mantém a densidade de mineral ósseo, como eu já expliquei no vídeo anterior. Aumenta tudo o interesse sexual, gente, isso não é só atribuído à testosterona. O estradiol é um dos principais hormônios femininos. A gente não tem o nosso hormônio feminino em dia. Pode colocar 1 litro de testosterona que a pessoa não vai responder. Regula a temperatura corporal, ou seja, diminui os fogares, diminui as ondas de calor tão frequentes da menopausa. Diminui não, gente, acaba. Se tiver uma modulação hormonal resolvida, as ondas de calor vão embora. Memória melhora, criatividade melhora, todo o seu sistema nervoso central você percebe melhora. Firmeza e elasticidade da pele, gente. O que é uma pele com o seu estradiol bom? Né? Porque é impressionante, a menopausa entra, a pele cai. É uma das coisas que cai primeiro. O colágeno é altamente degradado se não tiver um estradiol para impedir essa degradação rápida. É uma das coisas que mais assim, aceleram o envelhecimento, é a degradação de colágeno. Aumento de taxa anabólica e prevenir um catabolismo. O estradiol, gente, aumenta a taxa anabólica e diminui a taxa catabólica. Nós vivemos nessa balança o tempo inteiro, catabolismo e anabolismo. Pensem no anabolismo como uma coisa boa, formação, crescimento, formação muscular, uma coisa assim pra cima. E o catabolismo não, é degradação, é destruição. Então é o consumo da massa magra, é o consumo do colágeno, é a destruição celular. Né? Então, o estradiol tenta manter a balança para a parte boa, assim, o anabolismo lá para cima e o catabolismo lá embaixo. Se você perde isso, a balança tende para o outro lado e a degradação que você tem em vários setores da sua vida, não só de pele, como de massa muscular, como um todo, tende a ficar maior se você não fizesse a sua reposição hormonal. Então, resumindo, gente, estradiol é vida. Façam sua modulação hormonal, se vocês não tiverem contraindicação, para vocês terem todos esses benefícios que o estradiol tem a proporcionar. Agora, nos próximos módulos, nós vamos falar dos outros hormônios, tintim por tintim, um por um, e tem muita coisa boa por aí. Essa sua incidência de infarto já estava grande. Esse módulo é, no mínimo, muito importante. É um módulo que eu vou tentar desmistificar essa relação de câncer e modulação hormonal, câncer e hormônio. Da onde que vem isso? Por que disso? Né? Vamos tentar botar a culpa nas pessoas certas, né? Tá um samba doido essa questão de hormônio e câncer. Vamos entender tudo, gente. Então, como é que era antigamente a história da reposição hormonal? Como é que funcionava? Vou contar para vocês toda a história, né? Para vocês entenderem como é que a gente veio parar aqui, que no mínimo ainda está bem aquém do que a gente podia estar. A gente retrocedeu vários anos. Preste atenção na história. Por volta de 1940, mais ou menos, o FDA, que é mais ou menos tipo a Anvisa do Brasil, liberou o uso de modulação hormonal através do Premarin, lá nos Estados Unidos. O que é o Premarin? Premarin é um hormônio sintético, é uma medicação feita à base de hormônio, e esse hormônio é retirado da urina de uma égua prenha.
Então a égua está prenha, ela produz muito hormônio por conta disso, essa urina é purificada e vira um comprimido e as mulheres ingerem isso. Na época, era até engraçado, né, que a propaganda do Premarin era tipo, era assim, faça seu marido feliz, tenha seu casamento de volta, esse tipo de campanha, que imagina se hoje alguém faz uma campanha dessa, né? Só que na época funcionava, as mulheres queriam fazer os seus maridos felizes e aí faziam uso dessa medicação e estava tudo certo. Então isso foi por volta de 1940, né, que essa medicação foi liberada. Inclusive bate com mais ou menos a época que a gente começou a viver depois da menopausa. Antes de 1940, raramente uma mulher passava dos seus 50 anos. A expectativa de vida aumentou nesse período. Então estava tudo a mil maravilhas, as pessoas usando o Premarin, se sentindo bem, baixa sintomas de menopausa, né? Não tinham isso, porque não tinha aqueles carolões, não estavam se sentindo mal, estava tudo indo a mil maravilhas. Aí, com o passar dos anos, com o passar do uso do Premarin, foi percebendo que, primeiro, pensando uma coisa boa, começou a diminuir a incidência de infarto nessas mulheres que usavam o Premarin. Ou seja, como o infarto aumenta muito nas mulheres acima dos seus 50 anos, quem estava usando o Premarin não estava tendo esse aumento. Estranharam, assim, gente, isso aí está protegendo contra infarto. Só que também começou a aparecer aumento da incidência de câncer de endométrio, que é a parte interna do útero. Então, era mais ou menos 1970, mais ou menos, que perceberam isso. E aí, assim, gente, o que a gente vai fazer então para proteger o endométrio? Aí começaram a associar apenas nas pacientes que tinham útero, o uso de uma substância parecida com a nossa progesterona, que na época até se falava que estava usando progesterona. Não tinha muito esse conceito de bioidêntico, não bioidêntico, sintético, não sei o quê. Não estava usando a progesterona, que a gente já sabe que não era medroxiprogesterona, era mais comum antigamente, para proteger o endométrio. Então a mulher fazia Premarin mais medroxiprogesterona. E aí o que aconteceu? Passou-se o tempo e viu, não houve mais aumento do câncer de endométrio. Então funcionou contra câncer de endométrio. E o risco de infarto continua diminuindo. As mulheres não estavam mais infartando depois da menopausa, que a incidência aumenta muito. Para você ter uma ideia, uma mulher assim na menopausa tinha uma chance de 25% maior. É muito grande a incidência de infarto na pós-menopausa. Aí o que foi feito? Os Estados Unidos resolveu, gente, vamos checar se isso aí realmente diminui a chance de infarto, o que acontece? E o objetivo de modulação hormonal, de reposição hormonal como um todo, é sempre uma prevenção primária de várias doenças. Então é prevenção primária, quer dizer assim, prevenir que você tenha algum evento, isso que é prevenção primária. Prevenir que você tenha infarto, prevenir que você tenha osteoporose, prevenir que você tenha Alzheimer, depressão. Então a reposição hormonal serve isso, como prevenção primária de várias doenças. Isso seria tipo o efeito básico de um objetivo, né? Seria o objetivo básico de uma reposição hormonal. Aí eu falei assim, vamos ver se realmente serve também como prevenção secundária. Que a prevenção secundária é o quê? Você já tem umas comorbidades, você já tem o seu risco aumentado, e aí ver se o uso dessa medicação faz com que você tenha menos risco, diminua essa sua incidência de infarto que já estava grande. Já tem um risco cardiovascular muito grande. O objetivo do estudo era esse. Então tinha mulheres obesas, mulheres muito sedentárias, mulheres tabagistas, mulheres com colesterol muito alto, com história familiar positiva, com tudo que é de risco cardiovascular eram as mulheres que pegavam. Então, mulheres às vezes que já estavam há 20, 30 anos na menopausa. E botaram no estudo, separaram em 2 grupos. Então, um grupo fazia uso de Premarin, outro grupo não fazia uso de Premarin. Dentro do grupo que fazia uso de Premarin, tinha o que fazia uso de Premarin mais a medroxiprogesterona, porque tinha um útero, e outro que fazia uso de Premarin sem a medroxiprogesterona, porque não tinha útero. E foram acompanhando. Passou tipo em 5 anos, por volta de 2002,
Houve um estardalhaço, a imprensa descobriu alguns resultados desse estudo e publicou que houve um aumento do câncer de mama em 24 vezes nas mulheres que usam modulação hormonal, que faziam uso do Premarin. Acontece que, primeiro, para início de conversa, gente, não houve aumento de 24 vezes no câncer de mama. Houve aumento, sim, de 24 vezes no seu risco relativo para câncer de mama. Ou seja, se você tem um risco relativo de 5 para cada 10 mil mulheres ter câncer de mama, esse é o risco relativo daquela população. A população que usaria Premarin teria um risco de tipo 6 a cada 10 mil mulheres. Entendeu? Pega 10 mil mulheres, tem câncer de mama, 10 mulheres, 5 vão ter câncer de mama. Esse é o risco relativo. E se você botar Premarin, nessas 10 mil mulheres, 6 vão ter câncer de mama. Entende como o aumento do risco não é em 24 vezes? Não é pegar essas 5 mulheres e multiplicar por 24. Não é isso que acontece. Só que foi assim que foi divulgado na grande mídia. Saiu em capa do New York Times. As pessoas ficaram apavoradérrimas. Era uma coisa assim absurda. E nessa época, era mais ou menos 2002, médicos mais ou menos da minha idade estavam se formando. Então a gente saiu da faculdade, a gente fez residência com a seguinte certeza na nossa vida, que hormônio causa câncer. Mas agora por quê que a gente não tinha a certeza de que pílula causa câncer, ou que o uso dessas progesteronas sintéticas sozinhas, como o pós-parto, que a gente usa muito, causam câncer também? Não sei por quê. Porque se tinha esse medo, devia ser um medo para todo mundo, né? Devia ser o medo de usar pílula, o medo de usar DIU com hormônio, o medo de usar... Devia ser um medo generalizado. Mas não, o medo é específico para a modulação hormonal. Não sei por que disso. Aí tá. E o que viu mais também esse estudo? Que um grupo que usou Premarin sozinho, ou seja, o grupo que não tinha útero, que não precisou usar medroxiprogesterona, não aumentou o risco relativo de câncer de mama. Pelo contrário, diminuiu em 30%. Então, contra o grupo que usou Premarin mais o progestágeno, aumentou em 24 vezes o de risco relativo, o grupo que usou Premarin sozinho, sem a progesterona, sem a progestágeno, diminuiu em 30 vezes o risco relativo. Isso não é divulgado, né? Engraçado, só foi divulgada a parte ruim. Mas é importante que vocês entendam que só por esse estudo mesmo o risco mostra-se muito maior com o progestágeno e não com o estrogênio, mesmo sendo um estrogênio sintético, mesmo sendo um estrogênio equino, não é o pior dos mundos, aumenta e aumenta pouco, mas só aumentou no outro grupo. E hoje em dia a modulação hormonal não é mais feita com urina de égua prenha, não é mais feita assim. É feita com hormônios que são produzidos sim em laboratório, eles são sintéticos, eles não vêm do nosso sangue, são purificados e dados para outras mulheres, não é isso. É sintético, é feito no laboratório, só que ele tem a conformação idêntica ao nosso que a gente produz. Então a gente chama de bioidênticos, de isomolecular, como vocês quiserem chamar. Mas o importante é, quando esse hormônio entra na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo entende que está recebendo o mesmo hormônio que ele fabrica. Ele não vê que está tomando um remédio. Ele vai ter características fisiológicas, ele vai dar resultados fisiológicos, reações fisiológicas no nosso organismo. Tá? Então é importante que vocês tenham ideia do que aconteceu. Foi justamente nessa época que vários médicos que atuam hoje estavam se formando, estavam se especializando. Então, por isso que tem essa carga. Mas a medicina já avançou muito. Já se sabe que esse estudo foi feito na população errada, de modo errado, que os resultados foram interpretados erroneamente também. E, gente, vamos evoluir. As pessoas ficaram amarradas nesse negócio do passado. E tem 50 mil estudos. São milhares de estudos sendo liberados, produzidos diariamente. É muito difícil se manter muito atualizado na medicina de hoje em dia. O avanço é muito rápido, né? Mas também ficar preso em 2002, aí também complica, né? Então, o que você tem hoje em dia sobre modulação hormonal, gente? Modulação hormonal não aumenta e nem diminui o seu risco de câncer de mama.